A igreja tem que permitir o casamento homoafetivo, a igreja católica ou a igreja protestante, seja lá o que. Qual é a tua opinião sobre isso? Veja, qual é a posição do Papa? Não é nem a opinião. Uma coisa que tem que mudar, Vilela, não é a opinião de Frei Gilson. Tá. Não é a opinião de Papa. É a verdade. Qual é a verdade que a igreja defende? Qual é a verdade que a igreja defende? Ela não pode abrir mão. Vem a padres, saem padres, vem bispos e morrem bispos, vem papa, morre papa, e a igreja não pode renunciar uma verdade. A verdade das Escrituras, a verdade de Jesus Cristo. Eu vejo algo muito perigoso acontecendo. De interferência? De interferência do Estado dentro das igrejas, por exemplo. Onde você não pode falar determinadas coisas dentro de uma igreja. Já está acontecendo isso? Já acontece. Desde quando, Vilela, eu falar da palavra de Deus é ofensivo? Veja, Veja, a gente acabou de ler uma lista de pecados. Para o mundo de hoje isso é uma ofensa. Ler o que a Bíblia fala como pecados. Só que, veja, isso é para quem crê em Jesus, quem quer seguir Jesus. Você não quer seguir Jesus? Então, Jesus está dizendo que esse é o caminho dele. Isso é ofensa? Então, esse é o mundo que a gente vive. Dizer a verdade para alguém virou ofensa. Então, acho muito perigoso quando nos proíbem de falar nas redes sociais, ou falar dentro das igrejas, ou falar em qualquer lugar que seja. Se nós não lutarmos por uma liberdade de expressão, eu também vou me calar, né? E é próprio de quem... Esse negócio de calar o outro é próprio de quem quer ter uma única voz. Então eu quero ter uma única voz, eu tenho que barrar as outras que são conflitantes, né? Ok, vou para a sua segunda pergunta. Casamento homoafetivo. Veja, Vilela, qual é a verdade que a Igreja Católica precisa defender? Então não é a minha opinião. Não é a opinião do Papa. O Papa tem que estar subordinado à Bíblia. O Papa tem que estar subordinado à verdade. O Frei Gilson, que diz que segue Cristo, tem que estar subordinado a Cristo, tem que estar subordinado à verdade. Você que tem o Catecismo da Igreja Católica 2357. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A igreja está reconhecendo, dizendo o que é a homossexualidade. A homossexualidade tem se revestido de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Olha lá, a própria igreja reconhece. Tem muitas coisas que continuam inexplicadas para nós. Apoiando-se, olha que bonito, Vilela, apoiando-se na Sagrada Escritura, que é a base da igreja, que os apresenta como depravações graves. Então a Bíblia diz que é uma depravação grave. E não fui eu que criei isso, não fui eu que escrevi. É a palavra de Deus, aquilo que a gente começou lá no programa. Uma palavra escrita por Deus e não por homens. Ok? Onde é que está escrito na Bíblia que é uma depravação grave? Aí está simples, está lá em Romanos, que o próprio Catecismo cita. Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 27. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Olha que bonito, trocaram a verdade. Isso que é importante que a gente estava conversando. Trocaram a verdade pela mentira. E adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Veja, já que você não quer viver o que eu estou te propondo, vá viver o que você quer. Olha a liberdade aí de novo, Vilela. Já que você não quer viver isso, só que o que você está vivendo é paixão vergonhosa. Segue o texto. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher... O homem deixando no uso natural da mulher? Arderam em desejo uns para com os outros, cometendo... homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devido ao seu desvario. É Bíblia, tá? Foi o Frei Gilson que escreveu?
Foi o Papa que escreveu? Foi a Igreja Católica que escreveu? Não, foi Deus que inspirou os autores sagrados. Aqui, São Paulo Apóstolo, o grande pregador de todos os tempos. Foi ele que escreveu isso aqui, porque já tinha esse problema na comunidade de romanos, a qual ele está denunciando. Sabe por que não é bom? Porque fecha o ato sexual, o dom da vida, não procede de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira, em caso algum podem ser aprovados. Tá aqui. Nenhum Papa pode mudar isso, Vilela. Porque mudar isso seria ir contra a Bíblia. Então não é minha opinião, não é a opinião do Papa Francisco que vai vir depois dele. Nenhum pode mudar isso.